Olá pessoal, esse vídeo é indicado para quem está começando a aprender ou quer relembrar alguns conceitos de movimento uniforme. Bom, essa aula vai funcionar se você pegar a lista que está na descrição do vídeo, imprimir e acompanhar a resolução. Eu vou resolver 20 exercícios que tem gráfico, tabela, equações de movimento uniforme. Espero que você goste. Bora pro vídeo. Bom, galera, vamos começar a resolver. A primeira questão fala o seguinte: ao longo de uma pista de corrida de automóveis existem 5 postos de observação onde são registrados instantes em que por eles passa um carro em treinamento. Então é bom você fazer o seu esqueminha, cara, o seu desenhinho, para começar a interpretar. Então aqui está o carrinho e ele vai passar por 5 postos consecutivos, tá? A distância entre 2 postos consecutivos, eu coloquei aqui entre o primeiro e o segundo, é de 500 metros, onde posto a posto nós temos 500 metros. Durante um treino, registram-se os tempos indicados na tabela. Então está aqui, o instante de passagem pelo tempo, né, pelo posto 1, ele colocou tempo 0. Quando ele passa pelo posto 2, 24,2 segundos. Depois pelo posto 3, 50,7 segundos e assim por diante. Aí na letra A ele pede: determine a velocidade média desenvolvida pelo carro no trecho compreendido entre os postos 2 e 4. Repara que do 2 para o 4, nós temos 3 postos consecutivos. O intervalo aqui de distância vai ser de 1.000 metros. E nós temos aqui do 2 para o 4, o ΔT do 2 para o 4, você pega o tempo final, 71,9, o tempo inicial, 24,2. Isso me dá um tempo de 47,7 segundos. Para calcular a velocidade média, pessoal, vai ser o ΔS, a variação de espaço, pela variação de tempo que a gente achou aqui, né? Do 2 para o 4. Então, a distância percorrida foi de 1.000 metros nesse tempo aqui. 20,96 metros por segundo. Está aí a resposta da letra A. Na letra B, ele pergunta: é possível afirmar que o movimento do carro é uniforme? Justifique sua resposta. Bom, para saber se o carro tem movimento uniforme, vamos lembrar aqui da característica principal do movimento uniforme. Nós temos que ter a velocidade constante, né, cara? Tudo bem? Então ele tem que percorrer a mesma distância no mesmo tempo. Intervalos, né, de distância por intervalo de tempo sempre constantes. Essa razão tem que se manter constante. Essa razão é a velocidade. Então vamos ver aqui, pessoal. Ele sempre está andando 500 metros de posto a posto. Bom, o ΔS é o mesmo. Agora vamos ver o intervalo de tempo. Repara que daqui para cá, do posto 1 para o posto 2, ele leva 24,2 segundos. Já sabemos que é o mesmo ΔS. Se for o mesmo ΔT sempre, esse movimento é uniforme. Aí você justifica, tudo bem? Então, para saber o intervalo de tempo aqui, é só subtrair um do outro. Ó. 50,7 menos 24,2. Então, daqui para cá foram 26,5 segundos. Do 50,7 para o 71,9, faz a diferença, 71,9 menos 50,7. 21,2 segundos. Opa, tá vendo que os intervalos de tempo não estão batendo? Então não é movimento uniforme, porque ele percorre distâncias iguais em tempos diferentes. A velocidade não é constante. Bom, a questão número 2, ele fala o seguinte: um automóvel desloca-se com movimento retilíneo, segundo a lei horária, S igual a 20 mais 8t no sistema internacional. Significa que o comprimento está em metros e o tempo está em segundo, né? Comprimento em metro, tempo em segundo, Sistema Internacional de Unidades, pessoal. Aí ele pede várias coisas, letra A, letra B, letra C, letra D, letra E. Mas vamos lembrar aqui o seguinte, ó. Quem é quem nessa equação? Primeiro, a equação aqui é uma equação horária da posição do movimento uniforme, né? Uma função do primeiro grau. O expoente aqui é 1, ó. Vamos lembrar, essa equação aqui é S igual a S0 mais VT, velocidade vezes o tempo. Essa é minha posição final, S0 é minha posição inicial,
A velocidade do cara que está dando mais 8 significa que ele está andando no referencial positivo que eu adotei, né? A gente coloca geralmente para a direita o referencial positivo. Então ele está partindo da posição 20 metros. O espaço aqui está em metros. Com a velocidade de 8 metros por segundo, que não vai mudar nunca, né? É movimento uniforme. Isso aqui caracteriza, né? Se é uma função do primeiro grau para a posição em função do tempo, é porque é movimento uniforme. Nós temos aí a velocidade constante. Essa fórmula daqui, pessoal, ela vem do algebrismo que você faz com essa. É só abrir aqui o ΔS, né? Posição final menos inicial. Abrir o ΔT aqui, tempo final menos tempo inicial, e multiplicar cruzado. Colocando o tempo inicial igual a zero, você chega nessa expressão. Chamamos de equação horária da posição, porque ela vai dar a posição do móvel em qualquer instante de tempo que você quiser. Então, letra A, ele pede a posição inicial do móvel. Vamos lá, a posição inicial do móvel, só você identificar aqui na equação. Ó. A posição inicial, quem está no lugar de S0 é o 20. Como é no sistema internacional, 20 metros, né? Comprimento em metro. Letra B, a posição do móvel no instante 5. O que você vai fazer? Vai substituir o 5 no lugar do tempo. Então, 8 vezes 5, 40, mais 20, ele vai estar na posição, a posição final, posição no tempo 5, 60 metros. Então, aqui, se eu colocasse tempo 5, ó, 5 segundos, seria 60 metros aqui. Ele deslocaria 40, né? Foi quanto que ele andou aqui, ó. Velocidade vezes o tempo. O deslocamento dele, ΔS, né? É velocidade vezes o tempo. Letra C, pessoal. O instante que ele passa pela posição 100. Então ele quer saber o tempo. Olha só como é que eu armo, ó. Onde ele passa pela posição 100. Agora a gente sabe a posição. O S vale 100. E nós queremos saber, precisamos saber o tempo. Então, passando 20 para cá, né, inverte a operação, vai dar 80, né? Tá somando, vem subtraindo. Então, no instante, 10 segundos, galera. Letra D. A distância percorrida durante o 10º segundo. A distância percorrida durante o 10º segundo. Eu vou calcular em que posição ele vai estar no instante 10. No instante 10. Eu sei qual é a posição, né, no tempo inicial. No instante 10. Nós temos aqui 80 mais 20, 100 metros. Opa! Bateu com o que a gente tinha feito, lógico, né? Aqui eu só fiz o contrário, só para mostrar que se você substitui tempo, acha a posição. Se você tem a posição, você consegue achar o tempo. Fiz só para mostrar. Então ele saiu do 20 até o 100. A distância percorrida vai ser a posição final menos a inicial. Ele se deslocou 80 metros. Na questão número 4, novamente ele me dá uma função, uma equação horária, né, do movimento retilíneo uniforme, onde S igual a menos 4 mais 2t. Lembrando aí, galera, a posição inicial, menos 4. Como está no sistema internacional, menos 4 metros. E a velocidade é o termo que multiplica aqui o tempo, 2 metros, né, por segundo, porque o tempo está em segundos. Vamos lá. O que ele pede na letra A? Qual a posição do corpo no instante 5? Novamente, você vai substituir o instante 5 aqui, ó, no lugar do tempo. Então, 2 vezes 5, 10, menos 4, posição 6. Posição 6 metros. E na letra B, determine o instante que ele passa pela posição A. Bom, eu falei para você imprimir a folha e acompanhar, né? A folha está na descrição do vídeo. Galera, se você não fez isso ainda, clica no link ali, abre a folha e imprime para continuar acompanhando a aula. Que eu preciso aí de gráfico, tabela, interpretação de texto. É fundamental que você esteja lendo, vendo a questão. Então, no ponto A é quando ele passa pela posição 2 metros. Eu vou substituir, então, posição igual a 2. S igual a 2. Eu quero saber um instante de tempo. Então, vem para cá esse menos 4, vem somando 6, né? Bom, tempo 3 segundos. Vai ser no instante 3 segundos que ele passa pela posição A. A questão número 5, ele novamente dá uma tabela. Agora você já está acompanhando com a folha. Tudo bem?
No tempo 0 a posição é menos 10, no tempo 1 a posição é menos 5, no tempo 2 a posição é 0. Então é um movimento uniforme, porque ele está sempre se deslocando. Repara, a variação de espaço dele é sempre 5 metros no intervalo de tempo de 1 segundo, sempre. Tem como a gente até calcular, né, a velocidade desse cara já aqui, ó. A velocidade ΔS por ΔT, 5 metros em 1 segundo, 5 metros por segundo vai ser a velocidade dele. Bom, pede-se, olha o que ele está pedindo aí na letra A. A posição inicial do móvel, é só você olhar na tabela. O S0 é quando nós temos o tempo inicial, que no caso é 0. Tudo bem? Então a posição inicial do cara, menos 10 metros. Você pode ver que na tabela o espaço está em metros. Letra B, pessoal. A posição do móvel no instante 4. Vamos montar aqui a equação horária. Tá? Já vou montar a equação horária. E a posição inicial é menos 10. A velocidade a gente calculou, mais 5, né? Significa que ele está andando para frente no sentido positivo da trajetória. Mas se você olhar na tabela, está bem explícito ali, ó. No tempo 4 segundos, a posição dele é 10 metros. Mas já está montada aqui a minha equação. Tudo bem? Isso aqui é só observando a tabela, de acordo com a tabela. Letra C. Um instante que ele passa pela origem. Aí sim eu vou precisar da expressão. Ainda bem que já está montada aqui, porque passar pela origem dos espaços, deixa eu escrever aqui, é sinônimo de posição igual a 0. É sinônimo de posição igual a 0. Então, quando ele passa pelo 0, né? S igual a 0. É só substituir. Então, teremos aqui 10 positivo passando para o outro lado. Inverte a operação. T igual a 2 segundos. Agora, na letra D, ele pede o espaço percorrido entre 0 e 4 segundos. Galera, é só você pegar aqui, ó, a posição em 4 segundos menos a posição S em 0 segundos. Então, a variação de espaço, olha a tabela, pessoal. No tempo 4, ele vai estar na posição 10. E no tempo 0, na posição menos 10. Coloca um parênteses aqui para você não esquecer que tem uma operação de sinal aqui de matemática, né? Menos aqui vai dar mais. Então, o deslocamento dele foi de 20 metros. Bom, galera, essa questão número 3 exige mais um pouquinho de interpretação, tá? A dificuldade aqui não é a conta, não é a fórmula, e sim a interpretação. Faz um desenho assim, pausa o vídeo, tá? E vamos prestar atenção nos detalhes. Então, em um trecho em declive de 20 km de extensão, em uma estrada federal, a velocidade máxima para veículos pesados, caminhão, etc., é 70 km por hora. E para veículos leves, 80 km por hora. Supõe que um caminhão pesado e um automóvel iniciem um trecho em declive simultaneamente, começaram juntinho, né? Então, no instante 0, eles estão na mesma posição. E mantêm velocidades iguais às máximas estabelecidas, quer dizer, as velocidades constantes. Do caminhão vai ser 70, porque ele é um veículo pesado, e o carro, veículo leve, 80, né? Então, você já pode colocar ali, velocidade do caminhão, 70 km por hora. Vamos fazer devagarinho. Velocidade do carro, 80 km por hora. Muito bem. Calcule a distância entre os dois veículos no instante em que o automóvel completa o trecho. Repara, o carro, né, o automóvel, é mais rápido. Então vamos ver quanto tempo ele demora para completar esse trecho. Vai ser ΔS sobre a velocidade dele. É só você manipular aqui, né? Se velocidade ΔS por ΔT, a velocidade está multiplicando, vem dividindo. O ΔT estava dividindo o espaço, vai multiplicando. Então, os seus 20 km dividido pela velocidade do automóvel é 80. Isso dá 1/4 de hora. Deixa assim, tá, pessoal? Não é a resposta final. 1/4 de hora. Vamos ver o quanto o caminhão foi capaz de andar nesse mesmo intervalo de tempo. Se ele é mais lento, ele vai andar menos, né? Então, ΔS do caminhão vai ser a velocidade, ó, tá dividindo aqui,
vai multiplicando. Velocidade vezes o tempo. A velocidade do caminhão agora é 70 vezes 1/4, 17,5 quilômetros. Ah, então o carro conseguiu andar os 20 nesse 1/4 de hora, 15 minutos. Em 15 minutos, que é 1/4 de hora, o caminhão só conseguiu andar 17,5. Então é a diferença, galera. Vai ser o 20 menos 17,5. Então, a diferença, né, entre o que o carro andou e o caminhão andou vai ser 2,5 quilômetros. Essa vai ser a distância entre eles. Bom, questão 7, pessoal. Dois carros A e B partem simultaneamente das posições indicadas na figura, com velocidade constante de 80 e 60 km por hora, respectivamente. Vamos interpretar. Aqui está o esqueminha, né? O móvel A está na posição inicial 20 km. O móvel B na posição inicial 100 km. Ele marcou 0 aqui, né? Orientação positiva para a direita. E essa palavra respectivamente, para quem não sabe, amarra a primeira velocidade ao primeiro agente aqui, que é o móvel A. Então ele que está com 80 km por hora e o B, né, 60 km por hora, respectivamente, faz isso. O instante que ocorrerá a ultrapassagem do carro A pelo carro B. Bom, tem duas formas de você resolver isso. Primeiro é montando a função horária. S igual a S0 mais VT. Movimento uniforme, né? Velocidade constante. Vou montar a função horária do móvel A. Sua posição inicial é 20. Velocidade positiva, está indo no sentido positivo da trajetória, 80t. O S de B, pessoal, como é que ficaria? Posição inicial 100 mais 60t. Você está reparando que apesar do B estar na frente, ele é mais lento? Então vai ter uma hora que o A vai encontrar o móvel B e a partir daí vai ultrapassar. Então a gente tem que achar o tempo do encontro. Quando você encontra com alguém, a sua posição tem que ser a mesma no mesmo instante de tempo. Então S de A igual a S de B. Você iguala as funções horárias. Então vai ser 20 mais 80t igual a 100 mais 60t. As funções horárias, por quê? A função horária S de A marca a posição de A. A função horária S de B marca a posição de B. S de A tem que ser igual a S de B. Então, essa expressão tem que ser igual a essa. Então, teremos aqui termo semelhante com termo semelhante. Você agrupa, faz a operação com esses termos, né? Então, vai ser 80 menos 60, 20 vezes T, 100 menos 20, 80. Então, em T igual a 4 horas, porque o tempo aqui está em horas, né? Quilômetro por hora a velocidade, o tempo está em horas. Então, em 4 horas vai ocorrer o instante de ultrapassagem do carro A pelo carro B. Outra forma de resolver é você utilizando a velocidade relativa. Como eles caminham no mesmo sentido, vai ser a diferença entre a maior e a menor velocidade. Vai ser 20 km por hora. É uma taxa de aproximação entre eles, né? Não estou pegando a velocidade deles em relação à estrada. Estou pegando a velocidade dele em relação ao cara da frente. A taxa de aproximação do cara de trás em relação ao cara da frente. Eles se aproximam numa taxa de 20 km por hora. Só você pensar assim. Esse a cada hora anda 60 km, esse a cada hora anda 80. Então esse anda 20 km a cada hora a mais que o cara da frente. Você mede na velocidade relativa a taxa de aproximação ou a taxa de afastamento. Aqui no caso vai ser aproximação por enquanto. Depois que ultrapassar, continua com a mesma taxa, só que vai ser de afastamento. Tudo bem? Então o ΔT vai ser o ΔS entre eles pela velocidade relativa. E quando você trabalha com velocidade relativa, é como se o móvel da frente tivesse parado e o de trás andando a 20. Vai ser o mesmo tempo, pessoal. É o mesmo efeito para o tempo. Esse andando a 60 e esse andando a 80. Para se encontrar, vai levar um tempo. Esse andando a 0, esse andando a 20. Para se encontrar, vai dar o mesmo tempo. Então, eu vou chamar também de espaço relativo entre eles. Porque não foi o total que o B andou e não foi o total que o A andou. É o quanto o A tem que andar mais para conseguir encontrar. Ele tem que tirar essa diferença aqui, né? Que é de 80 metros.
porque um está na posição 100 e está na posição 20. É uma distância inicial de 80 metros. Velocidade relativa 20. Tá vendo aí? 4 horas também. Pessoal, a questão número 8 é uma típica questão de corpo extenso, né? Onde você tem um comprimento a ser percorrido e o seu tamanho é bem próximo do comprimento a ser percorrido. Então o trem começa a ultrapassar, atravessar o túnel no momento, né, que sua frente chega na entrada do túnel. Quando sua frente chegar aqui, no final do túnel, ele não atravessou o túnel completamente. Então, para ele atravessar o túnel completamente, ele não só tem que andar 150 metros, ele vai ter que sair com o seu corpo completamente lá de dentro. A sua frente vai ter que estar bem à frente aqui, né? Bem fora do túnel. A sua traseira vai ter que estar passando aqui. Tudo bem? Então, além de andar 150 metros, ele vai ter que andar mais 200 metros. Então, o delta S dele, a distância, né, percorrido, o deslocamento escalar que ele tem que ter, é do tamanho do túnel mais o seu próprio comprimento, mais o seu próprio tamanho, né? 350 metros. Nós temos aí uma questão de corpo extenso. E a velocidade do trem está 180 km por hora. A gente tem que passar para metro por segundo, divide por 3,6, vai dar 50 metros por segundo. Por quê? O comprimento está em metros. Agora a gente pode fazer o tempo, né? O tempo que demora para atravessar completamente o túnel. Δs sobre V. O ΔS é de 350, nós temos aqui 50 metros por segundo de velocidade. Isso me dá 7 segundos. Bom, galera, já na questão 9, né, um trem viaja com uma estrada retilínea com velocidade constante de 36 km por hora. Calcule o comprimento do trem. Sabemos que ele leva 15 segundos para atravessar uma ponte de 60 metros de comprimento. Então, novamente, uma questão de corpo extenso, né? O ΔS total aqui vai ser o comprimento do trem mais 60 metros. Nós temos aqui o comprimento em metros. Temos que passar a velocidade para metro por segundo. Divide por 3,6, vai dar 10 metros por segundo. E ele leva 15 segundos para completar a travessia da ponte. Lembrando que ele anda o seu comprimento mais o comprimento da ponte, né? Muito semelhante à questão número 8. Aqui ele tem que colocar, olha só, no instante da travessia, sua frente está aqui. Quando sua frente chega no final da ponte, ele não saiu da ponte, ele não atravessou completamente a ponte. Ele vai ter que estar com a sua traseira passando aqui, ó. Ele vai ter que estar com a sua traseira passando aqui. Ou seja, ele vai ter que andar o seu comprimento, que eu chamei de X, né? Mais 60 metros. Então, nós temos aqui ΔS igual a velocidade vezes o tempo. ΔS é X mais 60, é o comprimento total que ele tem que andar, 10 vezes 15, né? Então, nós temos aqui X igual a 150 menos 60, 90 metros. Então, pessoal, questão 10. Um tiro é disparado contra um alvo preso a uma grande parede refletora. O atirador ouve o eco do disparo, né? 2,5 segundos depois de acontecer o tiro. Supondo que o som viaje com velocidade de 340 metros por segundo, calcule a distância que separa o atirador da parede refletora em metros. É uma questão típica de eco, né? O eco é uma reflexão sonora. Então o som ele acontece aqui no momento do disparo. Nós temos aqui a onda viajando. Essa onda bate na parede refletora. O nome já está dizendo, né? Reflete e volta. Então o som ele faz esse caminho de ida e volta. O eco é isso, né? Reflexão sonora. Importante você perceber que o som vai e volta. Então ele percorre essa distância 2 vezes. Ele percorre essa distância 2 vezes, né? Esse ΔS percorre 2 vezes nesse intervalo de tempo do eco. Então vai ser assim, ó, 2 vezes a distância percorrida, né? 2 vezes ΔS, velocidade do som vezes ΔT do eco. A gente tem que colocar o som de ida e volta. Ah, professor, poderia pegar o tempo e dividir por 2? Dá 1,25 para ir, 1,25 para voltar? Sim, aí seria uma vez só ΔS. Mas aí se eu pegar o tempo total 2,5, é o tempo que o som vai, bate na parede, reflete e volta. Então 2 vezes ΔS, eu estou querendo, né, o ΔS, igual a 340, que é a velocidade do som que ele dá aí, vezes 2,5.
Aqui eu posso simplificar por 2, 170. ΔS igual a 170 vezes 2,5, 425 metros, né? Que separa o som do disparo até a parede refletora. Então ele vai 425, volta 425. Se você multiplicasse 340 por 1,25, daria a mesma coisa. Tudo bem? Então a questão 11 é uma questão de trovão, né? Na época de chuvas é comum o aparecimento de nuvens carregadas eletricamente. As descargas elétricas entre nuvens produzem geralmente ondas de luz, os relâmpagos acompanhados de ondas sonoras, que a gente chama de trovão. Então relâmpago, a luz, trovão, o som dessa descarga elétrica, né? Considerando que avistamos o relâmpago no mesmo instante da descarga elétrica, quer dizer, instantaneamente, no momento que acontece a descarga elétrica, nós vemos, né, a velocidade da luz é muito, muito grande, muito maior que a velocidade do som. Então a descarga elétrica acontece, a gente vê instantaneamente, e o som, que é o trovão, começa a viajar na nossa direção e sentido, né? Demora 20 segundos até chegar a gente. A velocidade do som ele colocou aqui 340 metros por segundo. Tem como a gente calcular que distância, né, aconteceu essa descarga elétrica de nós. Vou chamar de ΔS. Então é isso que ele pede aqui, pessoal. O local onde o trovão caiu em relação à pessoa. ΔS igual a velocidade, né, vezes o tempo. 340 vezes 20 vai ser igual a 6.800 metros. Então, no momento que você vê a descarga, né, aquela luz, você começa a contar 1, 2, 3. Então, 3 vezes 340 vai ser a distância da onde caiu o trovão até você. Se esse intervalo de tempo começar a diminuir, significa que o trovão está cada vez mais perto, né? Essa tempestade elétrica está cada vez mais perto de você. Bom, a questão 12, pessoal. Em uma estrada observa-se um caminhão e um jipe, ambos correndo no mesmo sentido, e suas velocidades são, respectivamente, já falei o que é respectivamente, né? 54 km por hora, a velocidade do caminhão, e 72 km por hora, a velocidade do jipe. A importância do respectivamente. No instante zero, o jipe está atrasado 100 metros, quer dizer, o jipe está atrás 100 metros, né? Em relação ao caminhão. Determine o instante que o jipe alcança o caminhão. Bom, vou fazer essa letra A aí por velocidade relativa. Vou colocar aqui, ó, que está em 100 metros, tem que passar para metro por segundo. É só dividir por 3,6, 15 metros por segundo. Aqui 20 metros por segundo. Tudo bem? Faz a continha com calma aí, pausa o vídeo e divide por 3,6. Então nós temos aqui um ΔT, que vai ser o espaço relativo entre eles, que é de 100 metros. Velocidade relativa no mesmo sentido a gente subtrai, né? Seria 1 em relação ao outro. A taxa de aproximação aqui é de 5 metros por segundo. Então 100 dividido por 5, 20 segundos. Ou então também você pode montar a função horária, né? Coloca a posição inicial do Jeep como 0, a posição inicial do caminhão como 100. Aí o S do Jeep seria S igual a 0 mais 20 vezes T. A do caminhão seria S igual a 100 mais 15 vezes T. No encontro, S do Jeep tem que ser igual a S do caminhão, como a gente fez anteriormente. Letra B. O caminho percorrido pelo Jeep até alcançar o caminhão. Então, ΔS vai ser a velocidade do Jeep vezes ΔT. Até alcançar o ΔT de 20 segundos. Então, a velocidade do Jeep é de 20 metros por segundo. Em 20 segundos, 400 metros. Olha que interessante, pessoal. Se eu pegar a velocidade do caminhão, vai dar 15 vezes 20, né? Então, quanto que o caminhão andou? 15 vezes 20 vai dar 300 metros. Olha o quanto o Jeep teve que andar mais. Teve que andar mais 100 metros. Se o caminhão anda 300, o Jeep anda 400, ele teve que tirar essa diferença para poder encontrar, né? Ele teve que andar mais 100 metros. Pessoal, questão 13. Um móvel percorrendo uma trajetória retilínea com velocidade constante, isso é importante, movimento uniforme, né? Está a 82 metros da origem. Então, eu coloquei a origem aqui, né? A origem dos espaços é a posição 0. Ele está na posição menos 82, 82 metros atrás do zero, menos 82. No instante t igual a 0. E 6 segundos depois, quer dizer, no instante t igual a 6, também com velocidade constante, ele vai estar a 16 metros da origem.
no caso, menos 16. Tudo bem? Aí ele pede aqui qual a velocidade do móvel. Primeiro vamos determinar aqui a distância percorrida por ele, do menos 82 até o menos 16. É só você pegar a posição final, que é o S, menos a posição inicial. Vai dar 16 mais 82. Ele teve que se deslocar 66 metros, né? Num tempo de 6 segundos. Então, letra A, nós temos aqui velocidade, ΔS por ΔT, 66 metros em 6 segundos. Vai dar uma velocidade de 11 metros por segundo. Letra B, qual a posição do móvel no instante 20? Montamos a função horária, pessoal. S igual a S0 mais VT. S igual a S0 mais VT, então S igual a S0 dele é menos 82, mais 11 vezes T. Posição 20, né? No instante 20, perdão, ele quer a posição no instante 20. Substituindo aqui, pessoal, T igual a 20, e vai estar na posição 138 metros. Então, a posição menos 61, menos 82 mais 11 vezes T. Agora a posição é menos 61, ele quer saber o tempo, né? Bom, passo 82 para cá, menos 61 mais 82, 21 positivo. Dividido por 11, 1,9 segundos. Pessoal, a questão 13 dá uma outra possibilidade de interpretação para a gente, né? O móvel andando para trás. Que ele fala que no instante inicial, ele está a 82 metros do zero. Ele pode estar à frente também, 82 metros. E no instante 6, a 16 metros da origem dos espaços, né? Então, esse móvel também pode andar para trás. No caso, deslocar aqui, né, negativamente, 66 metros. Então, posição final 16 menos 82, final menos inicial, vai dar menos 66 metros. Então, a velocidade dele que ele pede, né, na letra A, velocidade vai ser menos 66 dividido por 6, menos 11 metros por segundo. Dá uma dupla interpretação nessa questão 13, né? Ele não deixou bem claro se o móvel anda para frente ou para trás. Ele só fala que está com velocidade constante. A posição do móvel no instante 20, montando a função horária, ó. Posição inicial 82, velocidade 11 vezes t. Então eu quero saber no tempo 20, vai ser 82 menos 11 vezes 20. E vai estar na posição 138, menos 138 metros, né? Menos 138 metros. Aqui vai dar 220. 82 menos 220 menos 138. Ele está andando para trás, né? Movimento retrógrado. Letra C. Na letra C, na posição menos 61. Aí você substitui de novo, né? Menos 61, 82, menos 11 vezes T. Passando esse 82 para cá, vai dar menos 61, menos 82. Temos menos 143, menos 11 vezes t, menos 13. Ou, perdão, mais 13, né? Desculpa. Vai dar... Então, vai dar menos 143 dividido por menos 11t. Menos com menos aqui, multiplicando por menos 1, vai cortar. 143 dividido por 11, 13 segundos. Em 13 segundos, ele vai passar pela posição menos 61, né? Caminhando aqui para trás, tá, pessoal? Essa é uma interpretação diferente da questão 13, mas cabe também a possibilidade. Pessoal, a questão 14 é uma questão bem típica, né, de movimento uniforme, de equação horária do movimento uniforme, onde você tem a função horária do móvel A e a função horária do móvel B. Então, S de A é 30 mais 20t. Então, o móvel A ele está na posição inicial 30, vou colocar ele aqui, e está andando para frente com velocidade de 20. Agora deixa eu ver aqui, em metro por segundo. Na questão ele fala que é o espaço em metros e o tempo em segundo. Já o móvel B está na posição inicial 90. E sua velocidade negativa, quer dizer, o movimento retrógrado, ele está andando para trás. O A para frente e o B para trás, né? Posição inicial 90. E a posição está em metros. Com velocidade, pode ver que a velocidade dele é negativa, menos 10 metros por segundo. Na letra A ele pergunta qual a distância entre eles no instante inicial.
Então, letra A distância entre eles vai ser 90 menos 30, né? A distância inicial entre eles, uma distância de 60 metros. A letra B ele pede um instante de encontro. Lembra que no encontro as posições têm que ser iguais? S de A igual a S de B. Então, a gente tem 30 mais 20 vezes T igual a 90 menos 10T. Passando termo semelhante com termo semelhante para o mesmo lado da equação, né? Teremos 30T igual a 60, T igual a 2 segundos. Eles vão demorar 2 segundos até se encontrarem. Letra C, a posição de encontro. Eles se encontram no instante 2, né? Então, tanto faz substituir aqui, ó, no S de A ou no S de B. Eu vou fazer para provar a vocês. Ó, o S de A é 30 mais 20 vezes T. O tempo de encontro é 2. Então, aqui vai dar 40 mais 30, 70 metros. Seria a posição de encontro. Finge que você não sabe. Vamos fazer por B. 90 menos 10T. O T agora é igual a 2. Então, vai ser 90 menos 10 vezes 2. 90 menos 20, 70 metros a posição de encontro. Quer dizer, tanto faz, tá, pessoal? Aqui é um ou. Você não precisa substituir nas duas. Só estou provando que tanto faz substituir na equação de A ou na equação de B, que vai dar o mesmo resultado. Tem que dar, né? Posição de encontro, a posição tem que ser a mesma. A letra D. Quanto tempo levará o móvel A para percorrer 90 metros? Bom, a velocidade de A, a gente sabe que está aqui, né? 20 metros por segundo. Eu quero saber quanto tempo ele demora para percorrer um ΔS de 90 metros. Então, vamos lá. ΔT, ΔS sobre V. Então, vai ser 90 sobre 20. Temos aqui 4,5 segundos. Seria o tempo gasto pelo móvel A para percorrer 90 metros. Bom, pessoal, a questão número 15 é novamente uma questão de corpo extenso, né? Ele fala uma composição ferroviária com 19 vagões e uma locomotiva. Então, tem 19 vagões e uma locomotiva. Então, são 20 compartimentos no trem, né? Total, nesse trem, desloca-se a uma velocidade de 20 metros por segundo. Então, aqui está a velocidade dele. 20 metros por segundo. Sendo 10 metros o comprimento de cada elemento, então eu multipliquei aqui para saber o tamanho total do trem, né? Eu tenho 20 composições no trem, 20 composições, cada uma com 10 metros. Então, 20 vezes 10, 200 metros no total é o tamanho do trem. Então, eu quero saber aqui quanto tempo ele leva para ultrapassar um sinaleiro. O sinaleiro, pô, o comprimento é desprezível, né? Então, ele tem que atravessar o seu próprio comprimento aqui. O instante da travessia chega quando a sua ponta, né, a sua frente, chega no sinaleiro. Ele vai atravessando o seu comprimento. Quando sua traseira passar por aqui, ele caminhou 200 metros. Então, quanto tempo ele leva? ΔT, ΔS sobre V. Então, temos 200 metros a 20 metros por segundo, 10 segundos. Já na letra B, quanto tempo ele leva para atravessar uma ponte de 100 metros? Né? A questão típica aí de corpo extenso, que a gente já fez aí no passado, em outro número aí, né? Anterior a essa 15. Outra questão anterior a 15. Então, a ponte de 100 metros de comprimento, ΔS dele total vai ser de 300 metros, com a velocidade de 20 metros por segundo. Isso aí não mudou. Então, aqui vai dar 15 segundos. Aqui o tamanho da ponte significou, né? No que no sinaleiro, não, porque é desprezível o comprimento. Aqui eu tenho que considerar, né? A ponte tem um tamanho significativo, bem próximo do tamanho do trem. Bom, pessoal, na questão 16, ele dá um gráfico, né, que representa a posição. A primeira coisa que você vê no gráfico é o que está aqui e aqui. Aqui é a posição em metros, aqui o tempo em segundo. Então, olha só, sem ler a questão, no tempo zero ele está na posição zero. Aí ele aumenta a sua posição até a posição 50 em 10 segundos. Então, ele anda aqui com a velocidade, né? Se eu pegasse o ΔS por ΔT, 50 metros em 10 segundos, 5 metros por segundo. Aí permanece com a posição constante. Significa aqui que ele parou. Tudo bem? Aqui ele parou, né, durante 10 segundos, aqui do instante 10 até o instante 20. A posição não mudou com o passar do tempo. Então aqui a gente tem uma velocidade de 5 metros por segundo. É só você pegar ΔS por ΔT. Aqui a velocidade dele é 0.
Então aqui ele diminui sua posição, né? Diminui 50 metros em 20 segundos. Então vai ser 50 dividido por 20, 2,5. Mas repara como ele diminui a posição, né? Se eu fizer aqui a posição final menos inicial, nesse trecho, tá, pessoal? Nesse trecho. A posição final vai ser 0. E a posição inicial 50. Vai dar menos 50. Significa que ele andou para trás, né? Ele andou para trás, quer dizer, ele andou para frente, parou e deu ré. Tudo bem? É isso que ele faz nesse gráfico aqui. Ele andou para frente a 5 metros por segundo. Em 10 segundos andou 50 metros. Depois parou até o instante 20 segundos e depois andou para trás os 50 metros, só que de forma, né, mais vagarosa, com a velocidade menor, menos 2,5 metros por segundo, já está indicando que ele andou para trás. É só você pegar o ΔS por ΔT. Nesse trecho aqui, repara, a posição inicial é 50, a final é 0. A final é 0. 0 menos 50 dividido por 20, menos 2,5. Só jogar na conta, tá, pessoal? Do ΔS. Então ele coloca aqui várias afirmativas, né? O que a gente pode afirmar sobre a velocidade do corpo? Na letra A velocidade aumenta no intervalo de 0 a 10? Não, a velocidade é constante. Então tá errado aí a letra A. A velocidade diminui no intervalo de 20 a 40? Não é a velocidade que diminui, é a posição que diminui no tempo, né? Então também nós temos aqui a velocidade constante, diferente da primeira, mas velocidade também constante, igual a 2,5. Deu uma reta, né? Porque é S igual a S0 mais VT. Na letra C tem o mesmo valor em todos os intervalos de tempo? Não, tá errado também. Na letra D, é constante diferente de 0 no intervalo de 10 a 20 segundos? Não. Ela é constante e igual a 0 no intervalo de 10 a 20 segundos. E letra E, é maior no intervalo de 0 a 10 segundos? Sim, é maior no intervalo de 0 a 10 segundos. Só fazendo a continha aqui para você, ó. Posição final de 0 a 10, tá? Ó. Posição final no tempo 10, 50. Posição inicial no tempo 0, 0. A intervalo de tempo de 0 a 10 é 10. 5 metros por segundo. Só fazendo a continha que eu fiz de cabeça aqui com vocês. Letra E, opção correta. Então, questão 17, pessoal. Um objeto desloca-se em movimento retilíneo uniforme durante 30 segundos. Né? Então, ele colocou um ΔT aqui de 30 segundos. Vamos anotar isso. A figura a seguir representa o gráfico da posição do objeto em função do tempo. Então, aqui nós temos um movimento uniforme, deu uma reta, né? S igual a S0 mais VT. A posição inicial do cara no tempo 0, a posição é 5. E ele se desloca aqui, ó, do 5 para o 15, ele se desloca 10 metros no intervalo de tempo. Olha isso aqui, pessoal. No intervalo de tempo de 10 segundos. Tem como a gente determinar a velocidade do cara, né? É só pegar aqui o ΔS. Aqui nós temos a variação de espaço. E aqui a variação de tempo. Uma interpretação maior, né? Nós temos aqui a velocidade como a tangente do ângulo alfa. Nada mais é que ΔS sobre ΔT. Tudo bem? Velocidade tangente do ângulo alfa. Numericamente igual, né? Bom, a distância percorrida pelo objeto no final de 30 segundos será em metros dele. Quer saber quanto ele andou no final de 30 segundos. Galera, vamos montar aqui a função horária dele. Então, S igual a S0 mais VT. Reta inclinada para cima, a gente sabe que a velocidade é positiva, né? A variação de espaço foi positiva. Diferentemente daqui, reta inclinada para baixo, né? Movimento retrógrado. Aqui o movimento é progressivo. Então a posição inicial é 5 mais... Qual vai ser a velocidade dele? Vamos lá. Como ela é constante, ela vai de 0 até o infinito, né? Vai ser sempre a mesma coisa. ΔS por ΔT. Então aqui, nesse pequeno intervalo, né, que ele deu para a gente do movimento do móvel, ele se deslocou 10 em 10 segundos. 1 metro por segundo vai ser a velocidade dele. Tá aqui a função horária, 5 mais 1 vezes t. No instante 30, onde ele vai estar? Ele vai estar na posição 35. É só você fazer a continha aqui. Então, quanto ele se desloca, né, no intervalo de tempo de 30 segundos? Ele se desloca
da posição 5 até a posição 35. Se desloca 30 metros. Na questão 18, pessoal, ele fala assim: o móvel movimenta sobre uma trajetória retilínea obedecendo a função horária S igual a 60 menos 5t no sistema internacional, comprimento em metro, tempo em segundo. Construa o gráfico dessa função. Bom, a gente está vendo aqui duas coisas, né? A posição inicial dele e a sua velocidade, que é S igual a S0 mais VT. Então a gente sabe que a posição inicial é 60 metros e também dá para perceber que ele está andando para trás, né? Com a velocidade 5 metros por segundo. Então no tempo zero a posição é 60 e ele vai andar para trás numa reta, tudo bem? Com a velocidade menos 5. Esse menos significa andar para trás, né? Movimento retrógrado. A reta vai ser inclinada para baixo. Vamos colocar aqui em que instante ele passa pela posição zero. Eu quero saber que instante é esse que ele passa pela posição zero. Então, posição zero. Vou achar 2 pontos, né, para traçar uma reta. Nós temos aqui menos 60 igual a menos 5t. T igual a 12 segundos. Então, em 12 segundos, no tempo 12, né, ele vai estar passando pela posição zero. Então, nós temos aí o gráfico desse movimento, né, o gráfico dessa função horária, essa equação horária do movimento desse móvel. Já na questão 19, pessoal, nós temos o gráfico aí de duas equações horárias do móvel A e do móvel B. O A eu coloquei de vermelho, o B eu coloquei de azul, né? Então vamos lá, olhando para o gráfico aqui, um gráfico de posição por tempo, significa o seguinte, né? A posição inicial do B é zero. Eu já vou anotar aqui, montando a função horária do B. Ó, a posição inicial é zero. E sua velocidade, hein? Vamos fazer de cabeça, galera? Vamos lá. Ele andou 35 metros em 10 segundos. Então, 3,5, beleza? 35 dividido por 10. É só você fazer essa continha aqui, ΔS por ΔT. Vamos lá, do móvel A. A posição inicial é 15. Também está andando para frente, né? Reta inclinada para cima. Esse é o do 15 foi até o 35. Então, ele se deslocou 20 metros em 10 segundos. Sua velocidade é 2. 20 sobre 10, 2. Ele quer saber a distância entre os móveis no instante 5. Eu vou substituir o instante 5 aqui e o instante 5 aqui, tá, pessoal? No tempo 5, a posição de B vai ser 3,5 vezes 5. 17,5 vai ser a posição do móvel B. A do móvel A, qual vai ser a posição dele no instante 5? 2 vezes 5, 10, mais 15, 25. Então, a distância entre eles, galera, vai ser diferença, né? 25 menos 17,5. Vamos ter aí 7,5 metros de diferença entre eles. Na posição, no tempo, né? No instante 5 metros. Se você traçar o gráfico aqui, a reta do gráfico, né? No instante 5, o móvel B estaria por aqui e o móvel A um pouco mais à frente, né? Porque ele largou na frente. Para fechar, pessoal, para finalizar, temos aí a questão 20, né? É um gráfico de posição em função do tempo. Primeira coisa que você olha, né? Posição aqui, tempo aqui no gráfico. É movimento uniforme, porque deu uma reta, S igual a S0 mais VT. Uma equação no primeiro grau. Ele pede letra A posição inicial do cara. A posição inicial vai ser 2 metros, né? No tempo zero ele está na posição 2. Letra B, qual a velocidade do móvel? Velocidade é ΔS sobre ΔT. Eu vou fazer devagarinho. É a última questão, né? Posição final 18. Posição inicial 2. 16 menos 0, 16. Então eu vou ter que 16 sobre 16, 1 metro por segundo. E na letra C, determine a posição do móvel no instante 15. Então vamos lá, vamos montar a função horária dele. 2 mais 1 vezes t. No tempo 15 é só substituir aqui, ó. t igual a 15. Então 15 mais 2 eu vou estar na posição 17 metros. Então a posição do móvel no instante 15, 17 metros. Seria anda 1 metro a cada segundo, né?
Também bem óbvio deduzir isso aí. Galera, espero ter ajudado. Muito obrigado e até a próxima. É só deixar os pedidos que vocês querem aí. Se tiver alguma dúvida, tá? Deixa nos comentários e faça seus pedidos. Muito obrigado.